Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as progressões geométricas e nessa aula, pessoal, vamos ver algumas situações em que a progressão aritmética e a progressão geométrica aparecem juntas no mesmo exercício. Beleza? Aí assim, pessoal, inscreva-se no canal. Semanalmente tem aulas novas sendo postadas e assim você fica por dentro de todas as atualizações. Pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tal, dê o joinha e também faça comentários. E agora, tenha uma ótima aula. Vem comigo. Então vamos lá, ó. Situações envolvendo progressão aritmética e progressão geométrica. Diz o seguinte, ó, há situações em que é necessário utilizar conceitos relacionados com PA e com PG simultaneamente. Abaixo apresentarei algumas dessas situações por meio de exercícios. Beleza? Pessoal, vamos ao primeiro exercício aqui, vamos ver o que ele diz. Olha só. Determine os valores de x e y, ok? Sabendo que na sequência 30, 60, x e y, os três primeiros termos estão em PA e os três últimos estão em PG. Ok? Então, olha só, pessoal, os três primeiros termos, vamos escrever aqui, ó, eles estão em progressão aritmética, ou seja, o 30, o 60 e o x. Vamos colocar aqui, ó, 30, 60 e o x. Beleza? Ele continua dizendo o seguinte, que os três últimos estão em progressão geométrica. Então, nós temos uma progressão geométrica formada por esses três últimos aqui, ou seja, o 60, o x e o y. Vamos colocar aqui, ó, 60, o x e o y. Beleza? Olha só, começando aqui pela progressão aritmética, reparem que nós temos o primeiro termo e o segundo termo, e nós queremos determinar aqui o terceiro termo. Nós já vimos que a razão de uma progressão aritmética é simplesmente o segundo termo menos o primeiro termo. Então, nesse caso aqui, ó, a razão ela é o 60 menos o 30, nós vamos ter que a razão da progressão aritmética é igual a 30. Beleza? Então, dessa forma, pessoal, para conseguirmos o x aqui, ó, nós vamos pegar o termo antecedente a ele, ou seja, o 60, e nós vamos adicionar a razão, que nesse caso vale 30. Então, o 60 mais o 30, nós descobrimos então que o x aqui, ó, ele é exatamente igual a 90. Então, a PA aqui, ó, 30, 60 e 90. Beleza? Então, como nós já sabemos aqui, pessoal, o valor do x, ele vale 90, beleza? Então, dessa forma, nós podemos descobrir a razão dessa progressão geométrica. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui o A2 e temos também o A1, ou seja, a razão de uma progressão geométrica pode ser definida assim, ó, A2 dividido pelo A1. Nesse caso, ó, o A2 ele vale 90, dividido pelo A1, que vale 60. Aí, se nós dividirmos o 90 aqui por 30 e o 60 por 30, nós vamos ter a razão sendo exatamente igual a 3 meios. Beleza? Então, dessa forma aí, pessoal, o valor do y aqui, ó, ele é exatamente igual ao valor do x multiplicado pela razão, que é 3 meios. Ou seja, o valor do y é o x, que vale 90, vezes o 3 meios, ó, 3 vezes 90 dá 270, e o 270 dividido por 2, nós vamos ter um y exatamente igual a 135. Ok? Certo, pessoal? Esse primeiro exercício, bem tranquilo, tá? Operações bem simples, conceitos bem simples em relação a PA e a PG no mesmo exercício. Beleza? Vamos agora fazer o segundo exercício e aí já complica um pouquinho mais. Vem aqui, ó. Então, vamos descer aqui, ó, e vamos ao segundo exercício. E olha o que ele diz. Diz o seguinte, ó. Se A mais 1, 8 e B menos 5 é uma PA crescente e A, 8 e B é uma progressão geométrica, determine os valores de A e B. Beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui, ó, pela progressão aritmética, tá? Vamos lembrar uma coisinha aqui, ó. Nós vimos que a progressão aritmética, a razão, ela é dada por A2, por exemplo, né, menos o A1.
Mas essa razão aí, ó, pode ser dita da seguinte maneira também. O A3 menos o A2, ok? Então, pessoal, a diferença entre dois termos consecutivos, sempre o da direita menos da esquerda, né? É exatamente igual à razão. Então, pessoal, com isso daqui, nós podemos dizer que o A2 menos o A1 é exatamente igual ao A3 menos o A2. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar esse A2 aqui negativo, lá para o lado esquerdo ele passa positivo. Nós vamos ter, então, que A2 somado com esse A2, vamos ficar com 2A2. Agora, vamos passar esse menos A1 lá para o lado direito, ele passa positivo. Nós vamos ter, então, que o A1 será somado a este A3 que está ali. Tudo bem? Aí, pessoal, repara o seguinte, vamos isolar aqui o A2, ó, e o A2 é a mesma coisa que o A1 somado com o A3 dividido aqui, ó, pelo 2. Pessoal, e essa fórmula aí, ó, nada mais é do que uma propriedade importante lá da progressão aritmética que diz o seguinte, ó, um determinado termo ele é exatamente igual à média aritmética entre os seus vizinhos, ou seja, o segundo termo, que é o termo central, ele é a média aritmética entre o A1 e o A3, exatamente essa fórmula aí, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos substituir aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, o A2, que nesse caso aqui, ó, ele vale 8, nós vamos ter então que 8 é exatamente igual ao A1, que é o A mais 1, tudo bem? Somado com o A3. O A3 aqui é o terceiro termo, ó, que vale B menos o 5. Então, vamos somar aqui com o B menos o 5. E tudo isso daqui, né, dividido por 2. Tudo bem? Vamos passar esse 2 multiplicando, lá o 8 do outro lado, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o A somado com o B, nós teremos o A mais o B. Esse 1 com esse menos 5, vamos ficar com menos o 4. E esse 2, então, multiplicando 8, ficamos com 16. Ou seja, o A mais o B, ele é exatamente igual, passa o menos 4 para o lado direito, nós vamos ter, então, 16 mais o 4, ou seja, 20. Ok? Pessoal, até esse momento, nós trabalhamos apenas com a progressão aritmética. Agora, pessoal, vamos abordar ali, ó, a progressão geométrica e vamos chegar a uma propriedade semelhante a essa que nós vimos aí. Beleza? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, trabalhando com a progressão geométrica, tá? Nós vimos o seguinte, ó, na progressão geométrica, a razão nada mais é do que o segundo termo, né? Pode ser, né, o segundo termo dividido pelo primeiro termo. Agora, a mesma razão da progressão geométrica pode ser também o terceiro termo dividido pelo segundo termo. Então, se isso aqui é a razão e isso aqui é a razão, nós podemos, então, simplesmente igualar isso daqui. Ou seja, o A2 dividido pelo A1, isso aqui é exatamente igual ao A3 dividido pelo A2. Beleza? Aqui nós temos agora igualdade de frações. Vamos multiplicar cruzado e nós vamos ter o seguinte. A2 vezes o A2, nós vamos ter o A2 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 vezes A3, vamos ter A1 vezes o A3. Aí, pessoal, esse quadrado ele pode passar lá para o outro lado, extraindo a raiz quadrada de A1 vezes A3. Pessoal, na progressão geométrica, o segundo termo, ou seja, o termo central, é a média geométrica ali dos seus vizinhos A1 e A3, beleza? Enquanto que na progressão aritmética, como nós vimos, o termo central é a média aritmética dos seus vizinhos, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, substituindo, nós temos aqui na progressão geométrica que o 8 nada mais é do que o segundo termo. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, o 8 elevado ao quadrado é igual ao produto dos seus vizinhos, ou seja, o A vezes o B. Então, dessa forma, nós vamos ter que o A vezes o B é exatamente igual a 8 elevado ao quadrado. O resultado aqui é 64. Ok? Agora, pessoal, o que nós podemos fazer é o seguinte, ó, vamos isolar uma das variáveis aqui, ó, por exemplo, o B, e vamos dizer o seguinte, ó, o B ele é exatamente igual a 20, passa o A lá para o outro lado, nós vamos ter o 20 menos o A. Então, nessa outra equação aqui, ó,
nós podemos agora fazer o seguinte. O A, ok? Que está multiplicando o B, que no caso aqui vale 20 menos o A. O resultado aqui ó, é exatamente igual a 64. Agora, aquele A ali, ó, por ser multiplicação aqui, ó, ele irá fazer aqui a distributiva, o famoso chuveirinho, né? Então, nós vamos ter que o A vezes o 20, vamos ficar com 20A. E o A vezes o menos A, vamos ficar com menos o A elevado ao quadrado. Isso aqui é exatamente igual a 64. Beleza? Vamos passar isso aqui ó, lá para o lado direito, e nós vamos ter, então, que o A elevado ao quadrado menos o 20 vezes o A, isso aqui somado com o 64 é igual a zero. Agora, pessoal, o que nós temos aqui ó, é uma equação do segundo grau, beleza? E nós podemos resolver essa equação do segundo grau por Bhaskara ou por soma e produto. Eu vou fazer aqui por soma e produto, tá, pessoal? Para ficar até um pouco mais ágil aqui a nossa resolução, beleza? Aqui nós temos que a soma de dois valores e o produto de dois valores, beleza? Olha só. Aqui na equação do segundo grau, então a soma das duas raízes deve dar, então, menos o b dividido pelo coeficiente aqui de a ao quadrado, beleza? Menos o b, nós ficamos com 20 dividido por 1, ou seja, o 20. E o produto é o c dividido pelo coeficiente aqui, ó. 64 dividido por 1, nós vamos ter aqui ó, 64. Agora, pessoal, vamos começar aqui pela multiplicação. Ó. Dois números que multiplicados resultam 64. Olha só, podemos pensar no 4 e no 16, não é verdade? 4 vezes 16, 64. E realmente, ó, o 4 somado com o 16, o resultado é 20. Beleza? Então, as duas raízes aqui, ó, elas valem 4 e 16. Vamos escrever aqui, ó. Então, uma raiz vou chamar de A' e a outra raiz vou chamar de A duas linhas. Uma delas vale 4 e a outra vale 16. Agora, pessoal, olha só. Se eu utilizar o A', ou seja, o valor do A sendo 4, quanto é que irá valer o B aqui? Ó? Nós vamos ter o 20 menos o 4, então o B vale 16. Então, nós podemos dizer aqui que o B' é exatamente igual a 16. E se agora nós utilizarmos o A duas linhas igual a 16, nós vamos ter 20 menos o 16, o B, no caso, vale 4. Então, E, o B duas linhas, o resultado é 4. Agora, pessoal, qual é a resposta correta? O A valendo 4 e o B 16, ou o A valendo 16 e o B valendo 4? Pessoal, ó, preste atenção nessa informação aqui. Ó. Nós temos aqui uma PA crescente, tá? Então, olha só, PA vale A mais 1, 8 e B menos 5. Se nós colocarmos aqui ó, o A valendo 16, nós vamos obter aqui uma PA decrescente e não vale. Nós vamos ter que utilizar o A valendo 4, tá? Consequentemente, o B valendo 16. Vamos colocar o 16 aqui assim, ó. Então, nós vamos ter aqui ó, progressão aritmética. Olha só, o A valendo 4, então 4 mais 1, o primeiro termo ele vale 5. O segundo termo já temos ali que vale 8. E o terceiro termo vale 16 menos o 5, ou seja, o 11. Reparem, nós temos aqui uma progressão aritmética, então realmente ó, a solução é o A valendo 4 e o B valendo 16. Beleza? Agora, pessoal, vamos para a saideira, tá? E vamos fazer aqui uma questão, um exercício que envolve matemática financeira e também envolve progressão aritmética e progressão geométrica simultaneamente. Beleza? Fica aí, hein? Vem comigo. Olha só, a questão diz o seguinte. Para investir em uma loja, Roberta pretende fazer um empréstimo de R$10.000. Beleza? Aí diz assim, ó, no plano A instituição financeira cobra uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Já no plano B, é cobrada uma taxa de juros compostos, ó pessoal, juros compostos de 5% ao mês. Aí no item A diz assim, ó, escreva a fórmula que determina o valor do montante da dívida em função do tempo de empréstimo, tanto para o plano A
como para o plano B. Tudo bem? Então, pessoal, o que nós temos aí é o empréstimo sendo feito, e esse empréstimo nós temos ali dois planos para escolher, tá? O plano A, ele empresta esse valor de R$10.000, cobrando 6% ao mês de juros simples, beleza? Enquanto que o plano B, ele empresta esse valor de R$10.000, só que ele irá cobrar 5% ao mês de juros compostos, beleza? Vem aqui, ó. Pessoal, nesse item A, então, nós temos que fazer aqui o montante da dívida em função do tempo, beleza? Vamos escrever aqui, ó, tudo referente ao plano A primeiramente, tá? Temos aqui o plano A, olha só. Nesse plano A, nós temos um capital que é de R$10.000, tudo bem? A taxa aqui, ó, pessoal, é de 6%, vamos escrever aqui, ó, 6% ao mês, tá? Lembrando aqui que no plano A, nós temos aqui, ó, juros simples, ok? Aí vamos ver o seguinte, ó, pessoal, você precisa saber uma única fórmula para juros simples, que é essa daqui, ó, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Beleza? Olha só, os juros que estão sendo cobrados aqui nesse plano A, eles são exatamente iguais ao seguinte, ó. O capital, no caso, emprestado foi de R$10.000, tudo bem? Vezes a taxa, pessoal, taxa de 6%. Coloque a taxa sempre em decimal, tá? 6% é a mesma coisa que 0,06, tudo bem? Isso aqui vezes o tempo t. E nós vamos ter, então, que os juros aqui no plano A, eles valem o seguinte, ó, 10.000 vezes 0,06, isso aqui, pessoal, dá exatamente igual a 600, tudo bem? Vezes o t. Esse daqui, pessoal, é os juros do plano A. Pessoal, lembre o seguinte, montante é igual ao capital emprestado mais os juros que esse capital rendeu. Beleza? Então, montante é igual a capital mais juros. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, se o montante é igual ao capital mais os juros, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o montante aqui no plano A, ele é exatamente igual ao capital, que é 10.000, tudo bem? Acrescido os juros, que foram de 600 vezes o t. Pessoal, outra coisa importante de comentar aqui é o seguinte, aquele t ali, ó, é o tempo, e nesse caso aqui, ó, está representando um tempo em meses. Por que isso, Ferreto? Porque nós temos ali, ó, a taxa sendo representada em 6% ao mês. Beleza? Então, se você quiser um montante após um mês, coloque o t valendo 1. Nós vamos ter, então, 1 vezes 600, que dá 600, mais R$10.000, ou seja, R$10.600 após um mês. Para tempo igual a 2, 3 e 4, só substituir ali no valor do t. Beleza? Vem aqui, ó. Agora, pessoal, para o plano B, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Aqui no plano B, o capital é o mesmo, tá? Capital de R$10.000. A taxa aqui no plano B, ó, é apenas de 5%, apenas não, né, pessoal? Muito alto, 5% ao mês, tá? Só que aqui no plano B nós vamos ter o quê? Juros, o quê? Juros compostos, tá? Ou seja, juros sobre juro, beleza? Aí a fórmula que você deve saber aqui, ó, para juros compostos é essa daqui, ó. O montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente t, que representa o tempo, tá? Então, nesse caso, ó, o montante aqui no plano B será capital, que é R$10.000, multiplicado pelo 1 mais a taxa, ou seja, 1 mais 0,05. Cuidado, né, pessoal? 5% em decimal, 0,05. Elevado ao expoente t. Então, pessoal, o montante aqui no plano B será do seguinte, ó, R$10.000, que multiplica 1 mais 0,05, 1,05, né, elevado ao expoente t. Então, pessoal, nós temos aí as duas fórmulas
que especificam o quê? O montante em função do tempo, tanto para o plano A como para o plano B. Beleza? Agora é o seguinte, pessoal, o item B é o item mais importante dessa questão aqui. Vem comigo aqui, ó. Desce aqui, ó, e vamos aqui para o item B. Vamos mais ou menos deixar aqui assim, ó, tá? E vamos ver o que diz o item B aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Qual dos planos é mais vantajoso para a Roberta se ela efetuar o pagamento após? Aí nós temos aqui, ó, duas situações. Após 8 meses e após 2 anos, tá? Então, após 8 meses, qual é o plano mais vantajoso? E após 2 anos, qual é o plano mais vantajoso, tá? E nós temos aqui, ó, alguns expoentes, tá? Algumas potências que vão facilitar bastante nossa conta aqui, tá? Pessoal, vamos começar aqui, ó, com 8 meses. Vamos colocar aqui, ó, 8 meses. Tudo bem? Olha só, após 8 meses, nós vamos ter o seguinte. Para o montante aqui, ó, devido pela Roberta pelo plano A, nós vamos ter, então, 10 mil. Olha só, aqui está a fórmula, tá? 10 mil, tudo bem? Somado com 600 vezes o quê? Vezes o 8 meses. Olha só, 8 vezes 600, isso dá 4.800. E 4.800 mais 10 mil, nós vamos ter um montante com o plano A de R$ 14.800. Esta aqui é a dívida da Roberta, tá? Agora, olha só, no plano B, nós vamos ter o seguinte, ó, o montante no plano B, utilizando 8 meses, tá? Será o seguinte, olha a fórmula aqui em cima, ó. Nós vamos ter, então, 10 mil, tudo bem? Vezes 1,05 elevado ao expoente t, que no caso vale 8. Então, pessoal, nós temos aqui o montante B sendo exatamente igual. Olha só, 1,05 elevado ao expoente 8, isso aqui está sendo representado por uma aproximação igual a 1,47. Ou seja, 1,47 vezes 10 mil, isso dá 14.700 reais, ok? Então, pessoal, é mais vantajoso fazer pelo plano B se a Roberta for pagar aqui, ó, em 8 meses, ok? Agora, pessoal, se for aqui, ó, em 2 anos, 2 anos nós temos, então, ó, 24 meses, ok? Então, 24 meses, qual é mais vantajoso? Olha só, aqui no plano A, nós vamos ter um montante que é exatamente igual a 10 mil, tudo bem? Somado com 600 vezes o 24, tá? Então, o montante A será exatamente igual. 600 vezes o 24, o resultado dá 14.400. E 14.400 mais 10 mil, ficamos com R$ 24.400 reais de dívida, tá? Da Roberta. Agora, no plano B, olha só, então o montante no plano B, nós vamos ter o seguinte, olha a fórmula aqui em cima, ó, 10 mil, tudo bem? Vezes 1,05 elevado ao expoente 24. Nós temos uma aproximação aqui, ó, 1,05 elevado ao expoente 24, isso aqui é aproximadamente 3,22, tá? Então, nós vamos ter aqui que o montante B, isso aí que será exatamente igual, ó, 3,22 vezes 10 mil, isso aqui, pessoal, dá R$ 32.200 de dívida da Roberta, tá? Então, pessoal, para 24 meses, claro que o plano A é mais vantajoso aí para a Roberta, beleza? Agora, pessoal, uma outra coisa interessante aqui, ó, é o gráfico de cada uma dessas funções, ou seja, dessas progressões aí, tá? Olha só, vamos fazer aqui, ó, 2 eixos. No eixo horizontal aqui, ó, vamos representar, então, o tempo que está sendo dado em meses e na vertical nós vamos representar, então, o montante. Beleza? Olha só, se nós formos pegar aqui, por exemplo, ó, o plano A, nós temos essa função aqui do montante em relação ao tempo. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, é uma função do primeiro grau, tá? Imagina um x aqui, ó. Olha o coeficiente angular, é um valor positivo, então isso aqui caracteriza uma reta crescente. E o coeficiente linear é 10 mil.
Olha só, pessoal, quando o tempo é zero, nós vamos ter tudo isso aqui exatamente igual a zero. Nós vamos ter, então, 10.000 pontos de partida. Olha só, nós vamos ter aqui, então, 10.000. Tudo bem? E nós vamos ter o gráfico aqui, ó, do caso do plano A. Tudo bem? Sendo representado por uma reta. Agora, em relação ao plano B, nós temos aqui, ó, essa função com a variável aqui localizada no expoente. Ou seja, o que nós temos aqui, ó, é uma função exponencial. Pense num t exatamente igual a zero, ou seja, na largada aqui, ó, nós vamos ter 1,05 elevado ao expoente zero, isso aqui será 1. 1 vezes 10.000, 10.000. Então, ó, 1 vezes 10.000, nós vamos ter 10.000, ou seja, o gráfico também para o plano B sairá aqui do 10.000. Beleza? E como nós temos aqui, ó, a base sendo maior do que 1, lembra lá da função exponencial? Ó, base maior do que 1, nós vamos ter uma função exponencial assim, ó, ela é crescente. Olha só, vem aqui, ó, cresce, e nós vamos ter aqui o plano B, ok? Aí, pessoal, reparem que existe um momento aqui, ó, onde os dois planos se equivalem. Vamos colocar aqui um tempo zero, tá? Já que eles vão ter aqui, ó, o mesmo montante. Vamos colocar aqui a montante M0. Pessoal, esse gráfico aí nos diz bastante coisa em relação à progressão aritmética e à progressão geométrica. O montante A ali, ó, ele é representado por uma progressão aritmética, tá? Isso porque nós temos juros simples, beleza? Reparem que o gráfico de uma progressão aritmética crescente nada mais é do que uma linha reta, tá? Como nós temos ali. Agora, no gráfico ali do montante B, nós temos ali o gráfico de uma função exponencial crescente, e uma função exponencial crescente, ela é sempre representativa de uma progressão geométrica crescente. Reparem que nesse momento ali, nesse gráfico aí, nós temos um determinado momento em que os dois planos se equivalem, tá? Agora, para um valor menor de tempo, ou seja, para curto espaço de tempo, o montante ali do plano B, ele é menor, ou seja, é mais vantajoso. Agora, quando vai para um tempo maior, nós vamos ter o montante B estourando lá para mais infinito, tá? Então, é mais vantajoso fazer um empréstimo, no caso a Roberta, né? Fazer um empréstimo ali utilizando o plano A. Beleza? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Faça comentários e eu aguardo você nas próximas aulas. Beleza? Pessoal, um abração, bons estudos e até mais.